Muito bem, pessoal, sejam todos e todas bem-vindas. Essa vai ser uma aula bem rapidinha, tá certo? Eu vou trazer somente alguns conceitos bem rápidos mesmo de Montesquieu para a gente poder concluir esses quadros de pensadores que nós estamos estudando, tá certo? Os preferenciais neste momento, né, serão aqueles que nós vimos: Maquiavel, o Hobbes, o Rousseau e o Locke, tá certo? Montesquieu, eu vou dar só uma pinceladinha nele, em alguns elementos aqui, porque posteriormente nós vamos resgatar o Montesquieu para discutir outras coisas, tá certo? Então a aula vai ser bem rapidinha. Bom, o que nós temos a dizer sobre Montesquieu, né, no primeiro momento, é o seguinte: Montesquieu, o Barão de Montesquieu, né, na verdade o nome dele era Charles Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu, né, como nós já vemos, né, por ele ser um barão, né, nós vemos que o Montesquieu ele era parte da aristocracia absolutista da França, né, ele era parte, né, da monarquia, né, parte dessa aristocracia absolutista. Contudo, ele era um crítico da monarquia absolutista, né? Então, veja bem que aqui há um elemento irônico, né, na crítica de Montesquieu. Ele era parte, né, dessa hierarquia aristocrática, né, de uma monarquia absolutista, mas ele era um crítico dessa monarquia. E ele não era um crítico apenas da monarquia, ele era um crítico do clero também, né? Montesquieu ele teve uma educação iluminista, né, mesmo fazendo parte, né, fazendo parte dessa aristocracia, fazendo parte, né, dessa divisão de poderes, dessa concentração do poder aí numa monarquia absolutista, não é divisão, dessa concentração de poder. Ainda assim ele teve uma educação iluminista, né? Então ele se enquadra aí dentro dos pensadores da modernidade. E então ele vai desenvolver uma crítica ao conceito de poder absoluto que nós vimos lá em Hobbes. Ele vai ser um grande crítico de Hobbes, inclusive, certo? Ele não critica propriamente dita a monarquia, certo? Ele não critica propriamente dito a monarquia. Só que ele acredita em uma coisa que ele vai chamar daqui a pouco de separação dos poderes. Ele é contra que todo o poder do Estado esteja concentrado ou absolutamente concentrado nas mãos de uma única pessoa. Daí também a crítica que ele tem ao clero vai dentro dessa mesma perspectiva, né? A perspectiva de que existe um papa, né? Ou seja, dentro de uma diocese existe um bispo e por aí vai, ou numa paróquia um padre, né? Que é o pároco que concentra poderes específicos, né? O Montesquieu ele vai ser um grande estudioso das leis, né? Ele vai tentar fazer um condensado de estudos de todas as leis, né? De tempos passados, né? De sociedades passadas, né? De outras sociedades contemporâneas a ele também, né? E ele vai tentar buscar uma compreensão geral naquilo que ele chamou em sua obra mais lida, né? O espírito das leis. Dentro desse condensado, né, onde ele busca encontrar o que é a lei, ele acaba se filiando a essa corrente justnaturalista, né, que tenta, de alguma forma, ou se filiando, ou pelo menos se influenciando por esta corrente justnaturalista que tenta compreender a lógica de funcionamento do Estado, as origens do Estado, né? E dentro dessa perspectiva, né, estudando as leis, então ele vai ter um ênfase muito grande ao poder legislativo, né? Ele vai dar um poder muito grande, uma análise, né? Vai ressaltar muito a ideia da legislação, a ideia das leis para Montesquieu, entendendo mais ou menos dentro daquele quadro do Locke, né? Ele vai ser um liberal também, o Montesquieu vai se enquadrar dentro dessa lógica liberal. A ideia de que a lei liberta, né, de que a lei proporciona liberdade. Então ele vai buscar um estudo sobre a lei, né, buscando compreender o que há de mais essencial na lei, ele vai chamar de espírito das leis, tentando construir uma teoria do governo, né? Então veja bem, ele era um crítico da monarquia absolutista. Ele não era um crítico da monarquia. Mas então ele está tentando buscar dentro de uma monarquia, então, né, como deveria ser a melhor forma de se governar, né? Se não é concentrando poderes absolutamente nas mãos do monarca, então como seria, né, a melhor forma de se governar?
Então ele está buscando essa construção. Dentro dessa teoria de governo que ele vai construir, que o Montesquieu vai construir, né, isso será base, né, isso será insumo fundamental para a construção de algo que hoje nós chamamos de constitucionalismo. Veja bem, nossa sociedade, né, o Brasil, né, o Estado brasileiro, ele é um Estado que se funda por uma Constituição. Né? Veja bem, nós sabemos a história do Brasil, né? Foi descoberto lá em 1500 pelos portugueses, né? Fomos colônia e por aí vai, mas independente da história, né, de como essa terra foi habitada por europeus e por aí vai, né? Em 88 nós tivemos várias constituições, né? O Brasil já teve várias constituições. A primeira foi em 1824 com o Império, né, com a independência. Depois tivemos uma em 1891 com a República e outras, né, tantas. E a última Constituição que nós temos é a Constituição de 1988, agora já está fazendo 30 e alguma coisa, 32 anos, me parece, né, da Constituição. Então veja, a Constituição é o seguinte: vamos remodelar o Estado, vamos constituir o Estado. Né? Como o Estado brasileiro ele está montado? O que constitui o Estado brasileiro? Né? Então, qual é o princípio básico das leis do Estado brasileiro? No Brasil, por exemplo, nós temos a Constituição como a Carta Magna. Todas as leis, todas as outras leis, são leis que devem obedecer à Constituição. Né? A Constituição é a lei maior. As outras leis são chamadas de leis infraconstitucionais porque elas estão abaixo da Constituição. Se houver alguma lei que infringe a Constituição, então ela será decretada a invalidade dela. Né? O Supremo Tribunal Federal faz a avaliação, né? Alguém entra lá com um recurso, com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo, olha, esta lei, por mais que seja lei, ela é inconstitucional, porque ela fere a Constituição do Estado brasileiro, o modo como o governo brasileiro, como o Estado brasileiro está constituído. Então veja, essa ideia de constitucionalismo, né, que vai abarcar todas as outras repúblicas posteriormente, né, toda a ideia de nação base, a ideia base de nação está dentro de um constitucionalismo, ou seja, tal Estado, né, o Estado, os Estados Unidos da América, né, o Estado argentino, o Estado brasileiro, do que constitui este Estado, como este Estado está constituído. Então a teoria de governo que o Montesquieu vai trazer vai ser bastante importante para a compreensão deste constitucionalismo. E que constitucionalismo é este que o Montesquieu está construindo? É um constitucionalismo que tenta responder a uma pergunta básica, que é o seguinte: o que dá legitimidade ao poder? Né? Vamos entrar aqui no conceito de legitimidade. Legitimidade é a aceitação. Legitimidade é a autorização que nós temos. Né? Então veja, o poder do Estado, nós nos submetemos ao poder do Estado. Mas por que nós nos submetemos ao poder do Estado tão passivamente? O que dá legitimidade, né, a este poder? Então é dentro dessa perspectiva que ele vai buscar compreender esta resposta. O que dá legitimidade ao poder? Veja, se o poder está concentrado nas mãos de uma única pessoa, essa pessoa tende a ser abusiva, né? Então eu acabo permitindo que essa pessoa, né, exerça um poder de modo absoluto, mas pelo medo. O medo, para Montesquieu, não é um elemento que traz legitimidade. Legitimidade é quando eu percebo uma autorização, quando o povo enxerga, né, no exercício do poder uma autoridade legítima, uma autoridade justa. Né? Então veja, é justo que o poder esteja organizado desta forma. Então Montesquieu está buscando uma ideia de legitimidade do poder, e ele vai dizer que esta legitimidade ela só pode ser alcançada se houver uma separação dos poderes. Veja bem, ele está constituindo o Estado, né, e está dizendo, olha, existe o Estado, certo? O Estado ele é um veículo de exercício de poder da sociedade. Existe a separação Estado-sociedade, né? A sociedade, ou seja, nós, indivíduos em relação social, nós constituímos o Estado. Para que nós constituímos o Estado? Entra aquela perspectiva justnaturalista lá que nós vimos com Hobbes, com Locke e com Rousseau. Né? Existem aquelas explicações. Montesquieu vai se filiar muito à ideia do Locke.
Né? Montesquieu também era um liberal. Então a ideia é de que, olha, o povo constituiu o Estado para que o povo pudesse gozar de liberdade, da propriedade e por aí vai. Então veja, o Estado então é um veículo abstrato que a sociedade criou e que deve servir ao Estado, à sociedade, aliás. Então o Estado existe para servir a sociedade e não a sociedade que serve ao Estado. Na perspectiva de Hobbes, que nós vimos, né, a sociedade, os indivíduos são súditos do Estado. Na perspectiva de Locke e Montesquieu vai se filiar a essa perspectiva, o Estado existe para servir à sociedade. Então, o Estado vai servir à sociedade tendo poder. É necessário que o Estado tenha poder, né? O poder de legislar, o poder de executar as coisas, o poder de cobrar impostos, né? E utilizar aqueles impostos de uma forma ou de outra, né? Garantir a defesa, garantir as obras, garantir a educação, a justiça e por aí vai, né? Para que as leis sejam cumpridas é necessário um tipo de coerção. Então o Estado precisa ter poder. De fato, o Estado precisa ter algum tipo de poder para a sociedade, sobre a sociedade, né? Mas poder este que sirva à sociedade, não que abuse da sociedade. E para que o poder do Estado não seja abusivo, é necessário que todo este poder seja dividido em 3 partes. Então veja, o poder não pode estar absolutamente concentrado nas mãos de uma única pessoa. Porque, segundo Montesquieu, toda pessoa que tem poder, essa pessoa tende a abusar do poder. E aí ele vai dizer uma frase que é muito interessante, que é essa aqui, ó. Ele vai dizer, olha, só o poder freia o poder. Só o poder freia o poder. Então o que ele faz? Ele pega o poder do Estado e divide em 3 partes, que ele vai chamar de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então ele vai dizer o seguinte, olha, eu peguei todo o poder do Estado e dividi em 3 partes. A primeira parte eu vou chamar de poder executivo, né? O poder executivo, ele executa as coisas, né? Então, todas as políticas de governo, a educação, a defesa, né? Tudo isso vai ser feito dentro de uma execução. Né? Então, existem aqui uma divisão específica, né? O governador, por exemplo, no Brasil, nós temos a figura do presidente da República como chefe do poder executivo da União, né? Ele é o chefe por quê? Porque é ele que nomeia os ministros, que também fazem parte do poder executivo, é ele que é o chefe do ministro da Educação, que porventura é o chefe dos reitores dos institutos federais, por exemplo, né, que são os chefes dos diretores. No caso, nós temos o professor Fernando, que é o chefe aqui do nosso, né? Então existe uma hierarquia, todos nós pertencemos ao poder executivo, né? O Instituto Federal pertence ao poder executivo, que está submetido a uma direção do professor Fernando Barreto, que está submetido à reitoria, agora, né, a professora Joaquina venceu a eleição para reitora, que está submetida ao MEC, né, ao ministro da Educação, que está submetido ao presidente da República. Nós temos poder executivo também a nível estadual. O governador, né, é o chefe do poder executivo estadual. O prefeito é o chefe do poder executivo municipal. Né? Contudo, o poder executivo ele não é um poder absoluto. Por quê? Porque o chefe do executivo ele não faz o que ele quer. Ele faz aquilo que a legislação permite. E veja, ele não é chefe do poder legislativo. Então, não é o presidente da República quem elabora as leis. Ele até pode fazer um projeto de lei, mas ele vai enviar lá para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, né, para que aquele colégio ali de deputados, de senadores, eles é que vão votar. São eles que fazem as leis. Então, veja, o Poder Executivo, ele executa as coisas, ele tem o dinheiro, né, ele faz, certo? Só que ele faz aquilo dependendo do que a legislação permite. Ele não pode fazer nada que a legislação não permita. É por isso que, inclusive, às vezes o presidente manda um projeto de lei para a Câmara, para ver se modifica a lei em algum sentido ali, para ele poder ter uma liberdade específica de fazer uma coisa ou outra. Mas veja, a Câmara, o Senado, tem o poder, né, de legislar, então dizer, olha, isto pode, aquilo não pode. Do mesmo jeito, né, que temos aqui uma quantidade grande de deputados, né, e senadores que decidem as leis, esses deputados eles não podem executar as leis. Quem executa é o chefe do Poder Executivo. Ao mesmo tempo, nós temos um poder judiciário. O que é o poder judiciário? O poder judiciário analisa a efetividade da lei.
né? Esta lei ela é constitucional? Esta lei fere a Constituição? Não é o Poder Judiciário que cria a Constituição. A Constituição, por ser uma lei, quem cria também é o Poder Legislativo. Mas uma vez que a Constituição ela é criada e as leis são criadas, o Judiciário ele fica observando, olha, isto que o presidente está fazendo é legal? Está em respeito às leis? Isso que o presidente está fazendo é constitucional? Respeita a Constituição? Isso que os deputados estão fazendo também respeita? Ao mesmo tempo, os juízes, a atitude dos juízes também tem que ser legal. E quem cria as leis é o Poder Legislativo. E por aí vai. Então, veja bem, a ideia que o Montesquieu traz aqui é a ideia do seguinte, de que só o poder freia o poder. Então, para que ninguém abuse do poder, nós pegamos o poder e dividimos em 3 partes, partes estas que ele vai dizer que devem ser separadas, autônomas e harmônicas entre si. Então não existe nenhum poder que é maior do que ninguém. O presidente da República não manda nos deputados e senadores. Os senadores não mandam no presidente. Ninguém manda nos juízes, né, do Supremo, qualquer juiz, né, o juiz federal, o juiz de uma turma superior, né, de um colégio superior, né, os tribunais superiores e o STF, que é o tribunal maior, a Corte Suprema do Brasil, né? Mas eles são harmônicos entre si, eles são independentes e são harmônicos entre si. Então um freia o outro. Quando um tende a abusar, o outro vai lá e freia, né? Então nós vemos aqui, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ele pode frear uma atitude do presidente da República, ele pode frear uma atitude do presidente do Senado ou dos deputados. Nós vemos isso na televisão o tempo todo, né? A política ajuizada, né? Quando nós vemos fatores da política sendo levadas para o Supremo Tribunal Federal para que os juízes ali, né, os ministros do Supremo decidam em colégio o que acontecer. Então um acaba definindo o outro e um acaba sendo freado pelo outro. Nós temos, por exemplo, que os ministros do Supremo Tribunal Federal, quem nomeia os ministros é o presidente da República e o Senado Federal dá o aval, ele vota se sim ou se não. Ao mesmo tempo, uma vez que esse juiz é nomeado, ele não obedece ao presidente, ele não está lá para obedecer ao presidente, né? Ele está ali para ser autônomo. Esse presidente aqui vai sair. Ele vai sair, vai vir outro presidente, o ministro do Supremo continua lá, tá certo? Votando até uma idade específica, né? Tem alguns lugares que é perpétuo, é até a morte, né? Então, depois nomeados outros, e por aí vai. Né? Nós temos aqui, então, a figura do presidente que muda de 4 em 4 anos, dos deputados que muda de 4 em 4 anos, pode haver reeleição, dos senadores que ficam 8 anos e dos juízes que ficam mais tempo ainda. Então, há uma categoria um pouco mais sólida, né, com relação ao Poder Judiciário. Então, toda essa perspectiva do Montesquieu é uma perspectiva dentro de uma razão, dentro daquele pensamento que nós trabalhamos em filosofia, né, que é a construção da razão, né, o Montesquieu está vivendo a modernidade, né, ele está aqui no século XVII para o século XVIII, né, vai sofrer uma grande influência também, a Revolução Francesa vai sofrer uma grande influência do Montesquieu também, né. Então nós percebemos o seguinte, é uma forma diferenciada de olhar, né, para o governo, para o Estado, para o modo como a sociedade se rege a partir da razão também, a partir de uma ciência, né? Aqui, na verdade, é uma filosofia política, não chega bem a ser uma ciência, mas é a construção de uma ciência, né? É o que nós estamos chamando aqui de fundamentos do pensamento social e político. Nós vamos ver que já está nascendo aqui, né, as chamadas ciências humanas. Nós veremos posteriormente a própria ciência política, talvez ela tenha nascido com Maquiavel, depois nós vamos ver outros autores, né, que dão uma estabilidade maior a essa ciência. Veremos a sociologia, que vai nascer com o positivismo já no início do século XIX, né? Então nós estamos construindo aqui ideais, fundamentos de um pensamento racional, de um pensamento científico, né, sobre a sociedade, sobre a política, né, sobre toda essa forma de gestão, de governo, de Estado que nós temos. Então este é o passeio que nós estamos fazendo, resgatando alguns elementos de um período histórico específico, que foi a modernidade, enxergando a trajetória histórica e filosófica para a construção de um pensamento social e de um pensamento político. Tá certo? Essa separação do poder, só para terminar aqui, separação dos poderes, né, o poder freia o poder, segundo Montesquieu, era para evitar o arbítrio e a violência.
né? Nós veremos na Roma antiga algo parecido com isso, né? Nós teremos lá, por exemplo, a figura do Júlio César, né? Com o Crasso e outros, né? Que vão tentar fazer um governo que seja dividido em 3 partes específicas também. Só que o Montesquieu ele dá uma lógica, dá uma racionalidade um pouco maior para essa separação dos poderes, embora não seja ele que invente a separação dos poderes. O próprio Montesquieu, aliás, o próprio Locke fala alguma coisa sobre separação dos poderes, né, onde ele diz que o poder supremo seria o poder legislativo. O Montesquieu dá um enquadramento maior, dá uma funcionalidade maior a esta separação dos poderes. Tá certo? Era isso que eu queria tratar com vocês, então espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E é isso aí. Vou deixar uma leitura para vocês fazerem lá no Classroom, tá bom? E um abraço para vocês e bons estudos.